Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Estou começando aqui mais uma live e convidando você, para tomar aquele cafezinho abençoado. Agora são 9 horas e 8 minutos aqui em Goiânia. E você que está entrando na live aí agora, vai falando de onde você está nos assistindo. Você que está aí em Goiânia, região metropolitana, para você de outros estados, para você que está em qualquer parte do Brasil e do mundo, aí por meio da live do TikTok, me assistindo. Eu tenho uma palavra de Deus para você nessa manhã e quero convidar você aqui, para tomar um cafezinho abençoado aqui e ouvir uma palavra abençoada da parte de Deus. A paz do Senhor Jesus, para você que já está entrando na live, vai comentando aí, porque temos uma palavra de Deus nesta manhã ao seu coração. Logo após essa palavra, vamos estar orando, pedindo a Deus que venha nos abençoar, que venha nos dar vitória. Aqui é o pastor Marcelino falando com você, você que está sintonizado, você que está aí no TikTok, né? Assistindo essa live em qualquer lugar aí do Brasil, do mundo, porque temos pessoas que nos curtem, que assistem as nossas lives até no Peru, na Argentina, nos Estados Unidos. São os nossos irmãos brasileiros que estão aí espalhados por todo o Brasil e o mundo. Eu falo aqui diretamente de Goiânia. Meus irmãos, diretamente aqui de Goiânia, a princesinha do Centro-Oeste, e quero desde já então mandar um abraço para você que está aí entrando na live, vai compartilhando essa live, porque Deus tem uma palavra abençoada para você nessa manhã. E antes de eu ler a palavra, eu quero aqui tomar mais um golinho do meu café, desse cafezinho gostoso, saboroso aqui nessa manhã de quinta-feira, né? Final de semana já está se aproximando e eu creio que Deus terá muitas bênçãos para derramar no dia de hoje, nessa semana toda, nesse final de semana abençoado. Eu quero começar lendo aqui a palavra de Deus na carta aos Efésios, capítulo de número 4, que fala sobre a exortação à unidade. A união, a comunhão, né, que nós devemos ter uns com os outros. E o apóstolo Paulo escrevendo, ele diz assim: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vossa vocação com que foste chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, guardando sempre a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Versículo de número 6. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Amém? Esta é a palavra do Senhor nessa manhã. O apóstolo Paulo, ele escrevendo à igreja que estava em Éfeso, os irmãos, os Efésios, ele exorta aqueles cristãos daquela época a viver em unidade. E ele traça aqui um perfil dizendo, e ele é enfático nesta palavra, porque ele começa o versículo de número 1, no capítulo 4, já dizendo assim, rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Então ele faz um apelo. O apóstolo Paulo, escrevendo aqui, ele é apelativo em dizer: rogo-vos, pois, irmãos, eu, o preso do Senhor, que andeis dignamente como foste chamado para a vossa vocação, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, né? Que palavra forte. Versículo 2, aí a parte D do versículo diz: suportando-vos uns aos outros em amor. Como é difícil, né? Nestes dias que nós vivemos, neste século que nós vivemos, as pessoas estarem suportando umas às outras. O que nós mais vemos são indiferenças. O que nós mais vemos são pessoas sendo desprezadas, pessoas sendo rejeitadas, pessoas sendo deixadas pelo caminho, né?
Mas Deus está dizendo por meio do seu apóstolo aqui aos irmãos em Efésios, falando sobre a unidade que nós, irmãos, devemos ter uns com os outros, que nós devemos suportar uns aos outros em amor. Tem pessoas que não pode nos questionar em alguma coisa que a gente já vira a cara pro outro lado. Tem pessoas que, se ele é questionado, se ele passa por alguém fala alguma coisa que ele não gosta, ele já vira o rosto pro outro lado e já não perde a amizade com aquela pessoa, né? Pessoas que estou falando, nós cristãos, né? Nós que somos servos de Jesus, lavados, remidos no sangue do Cordeiro, e por diversas vezes acontece isso. Pessoas que ainda não aprenderam o verdadeiro significado do que é viver em união, em suportar uns aos outros, como o apóstolo diz aqui, em amor. Ah, mas é difícil suportar alguém falar isso para mim. Ah, eu não suporto. Vivemos um tempo em que as pessoas são intolerantes. Ah, eu não suporto isso, eu não suporto aquilo. Ah, eu não tolero isso, não tolero aquilo. Mas o apóstolo Paulo está chamando a nossa atenção e dizendo: olha, suportai-vos uns aos outros em amor. Sabe qual é a maior prova de amor? Não é você verbalizar essa palavra para alguém e dizer: olha, eu te amo, chegar no seu cônjuge, na sua esposa, no seu esposo e dizer para ele, verbalizar para ele e dizer assim: olha, eu te amo, chegar para o seu filho, para sua filha e dizer: olha, eu te amo. Mas a maior prova de amor é aquela prova cotidiana, é aquela prova demonstrada, é aquilo que você faz pelas pessoas. Não adianta você dizer: olha, eu amo fulano, eu amo ciclano, ah, como eu amo, eu sou amor, eu amo isso, eu amo aquilo, mas se você não demonstra isso por meio das suas ações, se você não demonstra isso por meio das suas atitudes. E o apóstolo Paulo, ele é enfático. Ele começa dizendo que: olha, eu rogo a vocês, eu, o preso do Senhor, eu rogo a vocês que suportai uns aos outros em amor. Coloque de lado essa indiferença. Coloca de lado essas picuinhas, essas coisas que acontecem no dia a dia. Vai colocando isso de lado e vai suportando em amor, para que nós tenhamos uma vida de comunhão, uma vida plena com o Senhor Jesus. Amém? Quero abraçar todos vocês que já estão aí entrando na minha live, você que já está entrando, vai comentando aí, vai compartilhando a live, porque daqui a pouco nós estaremos fazendo uma oração. Hoje é uma live rápida, uma live breve, mas que nós, ao final desta live, já finalizando, nós estaremos fazendo uma oração para Deus abençoar cada vez mais a nossa vida e para que nós venhamos a entender essa comunhão que nós devemos ter, essa unidade que nós devemos ter uns com os outros. Aí o apóstolo Paulo vai discorrendo no versículo 3 do capítulo 4 de Efésios, ele vai dizendo assim, ó: procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Se você não preservar na sua vida a paz, a santidade, a santificação, a paz, a comunhão, procurar ser uma pessoa pacífica com os outros, de forma alguma você vai conseguir ter esse vínculo, essa comunhão e essa santidade. Então nós somos servos do Senhor. Nós somos servos do príncipe da paz, que é o Senhor Jesus Cristo. E nós devemos cultivar sempre a paz na nossa vida, no nosso caminho, nas nossas ações, nas nossas atitudes. E o versículo 4 ele diz: porque há um só corpo e um só espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação. Então, Paulo aqui ele vai mais do que comunhão, mais do que suportar uns aos outros e ter paz, ele vai funilando aqui a coisa. Ele vai dizendo: olha, vocês foram chamados para ter paz, para ter para suportar uns aos outros, mas além disso, olha a unidade que é a servir a Deus. Deus, ele é um só corpo. Há um só corpo, ele diz aqui, e um só espírito, como também fostes chamados a uma só esperança da vossa vocação. Então por que tanta diferença? Por que tanto disse-me-disse? Por que tanta dificuldade?
Por que tanta picuinha no nosso meio, se nós temos um só Espírito? Fomos chamados para uma só vocação. Não sei se você está entendendo. Olha a unidade que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, que ele está comentando. Ele está dizendo, olha, exorto-vos à unidade. Exorto-vos a serem dignos da vocação que foi chamado. Exorto-vos à humildade, à mansidão, à longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade e a paz com todos. Versículo 5, um só Senhor e uma só fé e um só batismo. Então, meus irmãos, por que indiferença? Aleluia, glória a Deus. Por que indiferenças? Por que ficarmos com picuinha, com desavença, se o céu aonde vamos morar é um só? Se o Deus que nós servimos é o Deus verdadeiro, Deus Jeová, o único Deus. Por que picuinha? Por que indiferenças? Por que ficar com disse-me-disse? Por que ficarmos virando o rosto um contra o outro? Vamos viver a paz, vamos viver a comunhão, vamos viver a santidade. Versículo 6. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Olha só o que o apóstolo Paulo resume aqui no versículo 6. É um só Pai, Pai de todos aqueles que são lavados, que são remidos no seu sangue, que foram chamados para a santa vocação, que vivem em paz, que suportam uns aos outros em amor. Esse é o Deus e Pai de todas essas pessoas, e qual sobre todos e por todos e em todos vós. Paulo aqui dá um arremate final dizendo aqui, olha, esse é o Deus que vocês estão servindo. Esse é o Deus que eu sirvo. Eu sendo preso, o apóstolo Paulo diz, eu vos exorto a ter essa comunhão. Eu vos exorto a viver essa santidade. Eu vos exorto a ter esse caminho de comunhão e de santidade, suportando uns aos outros. Eu me lembro que ainda novo convertido, quando aceitei a Jesus como meu único e suficiente Salvador, uma das coisas mais difíceis para mim, que eu tive que aprender a lidar com isso, foi a respeito do perdão. As pessoas às vezes me ofendiam e eu ficava ofendido e virava a cara para o outro lado. Às vezes falava uma coisa contra uma pessoa e depois me arrependia, mas não tinha coragem de chegar até aquela pessoa e pedir perdão para aquela pessoa. Mas aí Deus foi trabalhando na minha vida por meio da sua palavra. Porque, irmãos, é só a palavra, essa aqui, ó, a palavra de Deus é que nos liberta. É a palavra de Deus que nos transforma, aleluia. É a palavra de Deus que nos dá mansidão, que nos traz capacidade para sermos cada dia mais pessoas firmes na presença do Senhor, para ter mais humildade, mais mansidão. O Senhor, por meio da sua palavra, vai nos quebrando, vai nos moldando. É como diz a palavra lá em Jeremias, ele pega aquele vaso e quebra e volta aquele material novamente e volta a fazer um vaso novo. É isso que Deus está fazendo no decorrer da nossa caminhada. Ele vai nos quebrando, vai nos amassando, vai apertando daqui, vai apertando dali, vai nos provando para que nós possamos chegar a sermos pessoas melhores, a sermos cristãos melhores, a termos um testemunho melhor, um testemunho perfeito. Deus vai trabalhando na nossa vida. Deus vai nos fazendo cada vez mais sermos pessoas melhores, cristãos melhores. Por isso, é por meio da sua palavra. Se você está me assistindo nesse momento, por meio dessa live, eu quero convidar você a ser amigo da palavra de Deus. Quero convidar você a ser praticante da palavra de Deus, leitor, praticante, estudioso da palavra de Deus. Porque é por meio da sua palavra, por meio da sua santa e bendita palavra, quando nós buscamos todos os dias ler a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, ter a compreensão do que Deus está falando para nós, que Deus está falando conosco, é que nós começamos a viver uma vida verdadeiramente genuína, uma vida de santidade, uma vida de comunhão com o Senhor. E a palavra de Deus nesta manhã é unidade. Eu sei que o lema aí fora, no mundo aí fora, é cada um por si e Deus por todos.
Mas para nós cristãos vamos olhar para cada um de nós, vamos olhar para cada um do nosso irmão, vamos olhar e atentar às necessidades de cada um. Às vezes o irmão está sofrendo, o irmão está passando dificuldade financeira, às vezes o irmão está passando alguma circunstância na sua vida, e nós nos prendemos, e nós nos fechamos, e nós desprezamos a necessidade daquela pessoa porque achamos que não temos obrigação nenhuma. Mas nós devemos viver uma vida de santidade e uma vida de comunhão com os irmãos. De que maneira nós podemos ser mais úteis ao Senhor do que viver uma vida sempre olhando a necessidade do outro, tentando ajudar, tentando colaborar, tentando, perdoando, né? Amando cada vez mais. O que a gente mais vê são falácias. São pessoas vivendo uma vida de falácia, uma vida de fingimento. Mas o cristão verdadeiro, o cristão genuíno, aquele que está alicerçado na palavra de Deus, aleluia, glória, glória, glória seja dada a Deus. Aquele que verdadeiramente está alicerçado na palavra de Deus, ele não consegue ver alguém sofrendo à sua volta, alguém sendo injustiçado, alguém passando necessidade, alguém passando dificuldade sem pelo menos dobrar os seus joelhos e no mínimo, fazer uma oração a favor daquela pessoa. Nós devemos ser humildes, nós devemos ser mansos, nós devemos ser misericordiosos uns com os outros e, acima de tudo, amar o nosso próximo. Olha o que o Senhor disse. Havia 10 mandamentos ali na lei de Moisés e Deus disse, olha, eu resumo isso em 2. Amarás a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Se nós amamos o próximo como se fosse nós mesmos, nós não queremos o mal ao próximo porque não queremos o mal para nós. Então devemos sempre ter esse cuidado, saber que nós vamos morar no mesmo céu, que nós iremos morar no mesmo céu, ter uma mesma comunhão. Então se você não consegue ter uma vida de comunhão, uma vida de santidade, olhando para o seu irmão, olhando para o seu próximo, como você pode pensar que você vai alcançar o reino de Deus? Que você vai morar no céu com o Senhor, se você não tem o amor no seu coração pelo seu próximo. Então isso é muito sério, isso é muito forte e fala muito ao meu coração nessa manhã, que eu devo cada vez mais me desprender das coisas deste mundo e buscar mais o amor ao próximo, e buscar mais o amor, amar o meu próximo, amar a palavra de Deus, amar a vocação pela qual eu fui chamado e amar o meu próximo, ajudar o meu próximo, levar uma palavra ao seu coração, ao coração do próximo, aquele que está precisando de uma palavra. E o apóstolo Paulo, mesmo Paulo dizendo aqui, olha, eu estou preso, eu estou algemado, por causa da obra de Deus eu estou encarcerado. Eu estou preso, mas eu estou aqui vos escrevendo essa carta e rogando a vocês, tenham amor ao seu próximo, tenham comunhão, vivam, mas vivam uma perfeita comunhão em santidade, porque há um só Espírito, há um só Deus e há um único Pai sobre todos e por todos em vós. Amém? Glória a Deus. Se você está me assistindo, aquele abraço para você que está aí na live me assistindo nesse momento. É uma live curta, uma live rápida, mas nós queremos neste momento orar por você. Você que está pedindo aí oração, você que está precisando de uma cura, você que está precisando de um milagre, você que está precisando da restauração no seu casamento, a restauração na sua vida, a restauração na sua família. Eu não sei o porquê você está, qual a sua necessidade, mas Deus sabe, Deus é conhecedor de todas as coisas e eu quero neste momento orar por você. Tá? Eu quero orar neste momento, eu quero em nome de Jesus proferir uma palavra e dizer, seja abençoado, receba a bênção de Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, neste momento, meu Deus, as pessoas que estão aqui nesta live, as pessoas que estão passando por dificuldade, eu não sei qual o problema dela, eu não sei qual
pelo que ela está pedindo, mas o Senhor sabe. O Senhor é conhecedor de todas as coisas, meu Deus. E a tua palavra diz que nós devemos amar uns aos outros, que nós devemos buscar uma comunhão perfeita com os nossos irmãos, que nós devemos viver uma vida de santidade com o Senhor. Meu Deus, nesta manhã, eu quero apresentar em nome de Jesus estas pessoas. Eu quero pedir que o Senhor entre com a providência. Eu quero pedir que o Senhor, meu Deus, neste momento, vai operando, vai lançando por terra essa depressão, vai lançando por terra esse mal, vai lançando por terra, meu Deus, em nome de Jesus eu vou orando agora, e eu quero que o Senhor ministra, meu Deus, a cura, ministra a restauração na vida desta pessoa, Senhor Jesus, essa pessoa que está oprimida, essa pessoa que está deprimida, não tem mais ânimo para viver, meu Deus, não tem mais encontrado força, ou essa pessoa que está enferma no leito de um hospital, no leito de uma enfermaria, ou essa pessoa, meu Deus, que tem um parente que está enfermo, essa pessoa que está passando por alguma dificuldade, seja na área emocional, oh meu Deus, nós rogamos, nós suplicamos, meu Pai, por tantas pessoas que estão, meu Deus, com dificuldades em seu casamento, com dificuldades no seu matrimônio. Senhor, em nome de Jesus, entra nessa casa, entra nessa vida, entra nessa família. É esse filho que está nas drogas, é esse filho que está perdido aí fora, quem sabe no mundo do crime, fazendo coisa errada, mas o Senhor tem uma promessa na vida dessa pessoa. Por isso, meu Deus, em nome de Jesus, vai libertando, vai operando, vai fazendo maravilhas, meu Deus. Traz de volta aquele que estava perdido, traga de volta a esperança a esta pessoa, traga de volta a alegria, o sorriso nos lábios desta pessoa. Meu Deus, em nome de Jesus, eu oro agora e repreendo todo espírito de opressão, todo espírito de depressão. Meu Deus, essa pessoa é do Senhor, essa pessoa pertence ao Senhor. Por isso, meu Deus, liberta agora esta pessoa, esse pensamento suicida, esse pensamento de derrota. Meu Deus, opera maravilhas agora, e em teu nome, Senhor Jesus, eu peço, opera maravilhas em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que Deus em Cristo possa abençoar a sua casa, possa abençoar a sua vida, e até a próxima live. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe e que Ele possa cada dia e cada vez mais encher o seu coração de paz e de alegria. Até a próxima live, em nome de Jesus.